Paz do Senhor, amado irmão, nesta manhã tão maravilhosa que o nosso Deus nos concede, nós queremos meditar no livro de Lamentações de Jeremias. Nós estamos no capítulo 2, a partir do versículo 10. Abra sua Bíblia, por favor, nesse texto. E essa segunda parte do capítulo 2 tem uma expressão que eu gostaria de me deter nela como um ponto central em todo esse capítulo. É um texto que revela para a gente qual o motivo, o porquê Israel foi para o cativeiro. Nós já vimos no capítulo 1 que é por causa do pecado da nação de Israel, eles se voltaram contra o Senhor, eles abandonaram o Senhor. Mas existe um segundo elemento que o livro nos apresenta e que é abundante no livro de Jeremias, e foi aquilo que o profeta Jeremias, Isaías e todos os outros profetas sofreram largamente. É o que diz o versículo 14. O texto nos mostra, o próprio versículo 13, fala de um mar de calamidades. O capítulo 2 ele vai aumentando o grau de toda a situação, de todo horror que a nação de Israel está vivendo, e a morte das crianças, jovens e adolescentes, além de tudo queimado ao redor e destruído, há muito sofrimento, há fome, há desmaios, pessoas feridas, crianças que desfalecem e que morrem de fome. E tudo isso está acontecendo, e Jeremias está olhando tudo aquilo, seu coração, como ele vai dizer, eu não suporto mais chorar, os meus olhos não aguentam mais derramar lágrimas. As lágrimas não são suficientes, porque há um mar, não há uma quantidade, mas há um mar de calamidades que estão acontecendo. E mesmo nessa situação, quando nós voltamos para o livro de Jeremias, nós vamos ver que a nação de Israel não se arrepende do seu pecado. Quem foi para o cativeiro não se arrependeu do seu pecado. Continuou vivendo na idolatria, na imoralidade, na injustiça. Os que ficaram se rebelaram contra Deus e desobedeceram à palavra de Deus novamente por meio do profeta Jeremias e foram para o Egito. E lá no Egito, Jeremias fala com eles que Nabucodonosor iria para o Egito, iria destruir o Egito, e eles disseram, não, nós vamos continuar oferecendo os nossos bolos e os nossos cultos à rainha dos céus. Então, apesar de todo esse sofrimento, Israel não se arrepende, mas é interessante olhar o versículo 14 e ver como Israel chega a isso. E Jeremias acrescenta mais esse elemento da queda da nação de Israel, e que é um grande alerta para nós hoje, porque se você abrir sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, você vai ver também os falsos profetas. Então, eles estão em todas as portas, eles são um tormento para a igreja do primeiro século. Eles ensinavam, eles profetizavam, eles mentiam, eles enganavam, eles iludiam a igreja, eles introduziam falsas doutrinas, eles estavam atrás de dinheiro e favores sexuais, e hoje existem muitos, parece que eles se multiplicaram. Existem muitos, mas muitos falsos profetas em nossos dias, pessoas que vêm trazendo mensagens erradas, descentralizando a pessoa de Cristo e colocando o dinheiro, e colocando a si mesmo, e colocando os prazeres, e colocando o humanismo, o secularismo no centro de tudo, e fazendo disso a sua mensagem, e tirando Cristo. Cristo está ali como alguém que faz algo por nós, mas essas falsas doutrinas, esses sonhos, essas visões, são alerta no livro de Jeremias, falando a respeito disso, porque exatamente por isso também
foi Israel levado para o cativeiro. E tem muita gente em nossos dias que tem caído da fé, que tem abandonado a igreja, que tem se decepcionado com a igreja por causa desses falsos mestres e estão entrando nas igrejas, dividindo igrejas, vivendo na imoralidade, um caráter perverso, enfim. E nós precisamos abrir os nossos olhos para tudo isso. Diz o versículo 14: os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas. Aqui eu gostaria de analisar com você o texto no hebraico, que é a língua original, porque isso traz uma luz um pouco maior sobre esse texto. Essas visões, ele diz que são falsas, isso é, elas são vaidade, é como um vácuo, é como um vento. Elas não têm utilidade, elas não têm proveito, elas são simplesmente voltadas para coisas inúteis, para coisas transitórias e passageiras. Elas não estão fincadas em Deus, elas não estão falando da pessoa de Deus, de uma vida de santidade, de comunhão, de estar em Cristo, mas simplesmente falando de coisas que são passageiras, que são terrenas. Paulo vai falar sobre isso, dizendo que esses homens, eles só pensam nas coisas aqui dessa terra. O Deus deles é o próprio ventre, são seus próprios apetites, sejam eles pelo dinheiro, sejam eles sexuais, enfim. Então, por isso que até hoje a gente vê tantos escândalos nessas áreas. É por causa disso. Mas o texto também vai falar que são visões absurdas. E é interessante essa palavra absurda aqui, tafel, porque ela significa algo branco. É uma parede branca ou alguma coisa que é estúpido, que é sem sabor, sem tempero. A ausência completa das escrituras sagradas de forma correta nas palavras dessas pessoas. Eu lembro uma vez, eu era novo convertido, e eu estava numa vigília, eu tinha meus 16 anos de idade, e de repente a gente está lá numa vigília, alguém saiu gritando dentro da igreja, rodopiando, e a pessoa falando em línguas, e aquela coisa toda. E ele disse assim, como se fosse o Senhor: o primeiro que passar por aquela porta eu mato. Eu sinceramente, claro, eu era muito novo convertido também, então juntou as duas coisas, né? É porque naquela época não tinha nem celular, nem WhatsApp, internet ainda ia nascer, né? Mas eu pensei em ligar para os meus pais. Eu falei, cara, vou morar aqui o resto da minha vida, porque como é que eu vou sair naquela porta? O cara está dizendo, quer dizer, Deus está dizendo que... Então, assim, é totalmente sem conteúdo. Esse tipo de coisa não tem nenhum sentido, não tem as escrituras, não se vai no texto bíblico. Essas pessoas não aceitam de forma alguma que suas vidas e aquilo que disseram seja passado, filtrado e provado pelas escrituras sagradas. Geralmente essas pessoas têm medo de que alguém vá e aponte, não, vamos olhar o que você disse e confrontar com as escrituras para ver se o que você disse é de fato bíblico. Então, a ausência das escrituras é uma coisa branca, é um papel branco, é uma página branca. Onde está a Bíblia? A pessoa lê um texto, sai daquele texto, nunca mais volta naquele texto. Pregações que são assim. E o que a pessoa fala? Suas experiências, as experiências de outros, causos, e aí vai, né? Vai e Bíblia mesmo, e texto sagrado, e ir na palavra de Deus, e revelar a glória de Deus, e revelar o caráter de Deus, revelar a cruz de Cristo, a pessoa do nosso Senhor. Enfim, nada disso, da graça de Deus, da profundidade do texto sagrado, nada disso. É tudo um papel branco, está tudo branco.
não há nada de Deus, de Cristo, de fato do Evangelho, que são visões, o que existe são palavras de achismos, ideias, impressões que uma pessoa tem, e nada da palavra de Deus. Muita gente enganada, sim. Muita gente enganada. Se tem um problema, no lugar de recorrer a Cristo, a sua palavra, ao Espírito Santo, vai atrás de um profeta. E ali aquela pessoa diz alguma coisa, a pessoa segue. E vai de buraco em buraco, vai de cativeiro em cativeiro, vai em desordem, e vai em pecado sobre pecado, e nada das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque os falsos profetas, de fato, como o texto vai dizer, e não manifestaram a tua maldade, não manifestaram o teu pecado, não apontaram o teu pecado, não declararam o teu pecado, não revelaram o teu pecado, não expuseram a tua maldade, o teu pecado. Então, geralmente esses falsos profetas, eles estão em busca de favores, eles estão em busca de agradar as pessoas, de falar o que as pessoas querem ouvir. E de fato, foi o que aconteceu com Jeremias. Os outros profetas estavam lá profetizando: Nabucodonosor jamais vai vir aqui, Nabucodonosor nunca vai entrar nessa cidade, Deus está conosco, esse é o templo do Senhor. Então Deus não vai destruir seu templo, essa é a cidade do grande rei. Deus não vai deixar, que só são bênçãos, só é vitória, é a glória de Deus. E quando Nabucodonosor veio e entrou e levou na primeira leva as pessoas para a Babilônia, eles disseram: não, em 2 anos eles estão de volta, Deus vai restituir, Deus quebrou o jugo da Babilônia de sobre nós. E Jeremias estava dizendo: não, Deus vai trazer a consequência dos seus pecados, a consequência dos seus pecados vai alcançar vocês. E de fato, nós não queremos ouvir nós não queremos ouvir alguém que venha contra nós, que nos confronte, que delate o nosso pecado, que manifeste, que revele, que tire o pano de cima das nossas ações e do nosso caráter defeituoso. Nós não queremos ninguém que numa mensagem nos chame à santificação, a abandonar o pecado, a deixar o mundanismo, a abandonar relacionamentos que são completamente errados segundo a palavra de Deus. Enfim, o que nós queremos é alguém que fale aquilo que nós queremos ouvir. E aqui é a tragédia, porque e o ponto aqui é: o único meio de Deus de tirar Israel do cativeiro, do rumo do cativeiro, da destruição que eles estavam caminhando, era a pregação da palavra de Deus por meio dos seus profetas. O único meio das pessoas irem a Cristo é por meio da pregação do Evangelho. Deus decidiu salvar pela loucura da pregação. É o método de Deus, a pregação do Evangelho. É o método consagrado, escolhido por Deus, a pregação no Antigo e no Novo Testamento. Por isso que a Bíblia diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Você prega para poder levar a pessoa a Cristo, e você prega para ensinar essa pessoa sobre Cristo. Então, você, meu amado irmão, deve pregar o Evangelho, porque esse é o método de Deus, de levar as pessoas a sair desse caminho perverso onde estão e encontrarem com a graça preciosa do nosso Deus. Então, a pregação é o método de Deus. Mas quando você tem uma falsa pregação, quando você tem um falso ensino, quando você tem uma falsa doutrina, olha como isso é perverso, isso como é maligno, isso tem a mão completa e total de Satanás. Porque se existe uma perseguição que sempre houve no Antigo e no Novo Testamento, existe em nossos dias e sempre haverá até a segunda vinda, a perseguição silenciosa, muitas vezes, contra a palavra de Deus. É a perseguição com ensinos falsos, com falsos mestres, com falsos profetas, ensinando coisas erradas.
E essas pessoas conseguem, falando o que as outras pessoas querem ouvir, ou alguma novidade, entre aspas, eles conseguem arrebanhar corações e levá-los à destruição, como no caso aqui, no caso de Israel. Eles não manifestaram a tua maldade para restaurar a tua sorte. Isso é para trazer você em arrependimento, para não ir para o cativeiro. O meio de não ir para o cativeiro era ouvir a Deus por meio da mensagem. E como você está ouvindo a mensagem, domingo após domingo? Como você ouve essa mensagem nesta manhã? Como você ouve a mensagem na quinta-feira do Evangelho de Mateus? Como você está ouvindo, acolhendo a palavra de Deus? Como a Bíblia diz, Paulo dizendo aos Tessalonicenses, vocês acolheram a palavra de Deus como de fato ela é, palavra de Deus. Eles entenderam, é Deus que está falando conosco. Ali está Deus por meio do seu servo, pregando a palavra, é Deus que está falando conosco. Então, irmão, ter essa consciência, e quando tomar a Bíblia, saber, é Deus que está falando comigo nesse texto. É o próprio Deus que está falando, porque Ele inspirou esse texto. Então, é o próprio Deus que está falando comigo. Essa consciência, esse coração, essa obediência, essa inclinação vai livrar a alma do inferno. É interessante aquele texto que Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti, Timóteo, e da doutrina. Um pastor precisa cuidar dele mesmo, um pastor precisa cuidar do ensino dele. O que ele está ensinando. Ele precisa conhecer o texto sagrado. Tem cuidado de ti e da doutrina. Porque fazendo assim, tendo cuidado de você e da doutrina, salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Se eu me perder, irmão, provavelmente eu levo todos juntos. Por quê? Porque eu estou ensinando algo errado. Então, o falso mestre, ele é perverso, o falso profeta, ele é perverso, no sentido de que ele não é apenas ele que se desvia de Deus e vai contra Deus, mas porque ele leva muita gente com ele para o inferno. Por isso que Paulo, nos Gálatas, diz que ainda que nós, ou um anjo, seja Miguel, seja um arcanjo, um querubim, um serafim, seja qualquer ser, ainda que nós, ou mesmo anjo, pregue um evangelho que vai além daquilo que nós ensinamos a vocês, seja maldito. Nenhum anjo, nenhuma revelação, nenhum sonho, nenhum sentir, nenhuma adivinhação, absolutamente nada pode ir além, ou contrário, ou diminuir a palavra de Deus. O diabo, ele quer iludir as pessoas, ele quer enganar as pessoas, e ele infiltra os seus filhos, que são os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres dentro das igrejas, para ensinar as pessoas a toda espécie de ideias, de modismos, de filosofias, mas não de Cristo. Às vezes você para diante de uma pessoa dessa e ri muito, e ri muito. Você sai gargalhando, mas você não ouviu nada de Cristo. Você saiu rindo, ouviu muitos casos, uma coisinha aqui, outra ali, talvez o nome de Cristo, de Deus aqui ou lá, mas de fato, não há Bíblia, está tudo branco aí. Mas te anunciaram visões de sentenças falsas, novamente vaidades, nulidades que te levaram para o cativeiro. O que levou eles para o cativeiro? É que os profetas alimentaram, esses falsos profetas alimentaram o pecado, a tortuosidade dos seus corações. Não houve denúncia do pecado, não houve disciplina por parte de Deus. Essas pessoas estavam apenas enganando por dinheiro a vida daquelas pessoas, e tem muita gente fazendo isso hoje em dia. Que você tenha cuidado. Eu achei muito interessante aquilo que o Dr. Shedd disse numa ministração. Ele disse o seguinte: se você está numa igreja onde se expõe a palavra de Deus, no português dele mal falado, ele disse: você está de muito parabéns.
Se você está numa igreja onde a palavra de Deus é estudada, é lida, é exposta, é respeitada, você está de muito parabéns. E ele continua dizendo, mas se você está numa igreja onde a palavra de Deus não é lida, onde você está com fome de conhecer a Deus, você não é saciado, você não é alimentado, você não é acrescentado nas escrituras sagradas. O pastor abre a Bíblia, não vai nela, não lê o texto, não fica no texto, não explica o texto, não aplica o texto na sua vida. Saia daí, ele disse. O Dr. Shedd disse justamente disse isso. Saia daí, porque você está em grande perigo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus use a sua vida na pregação da palavra de Deus. Que seja você um homem, uma mulher de Deus, para pregar a palavra de Deus. Lembre-se, o método escolhido por Deus é a pregação. A pregação em pequenos grupos, a pregação no púlpito, a pregação de um testemunho de boca em boca, a pregação que vem através de uma música, a pregação que vem através de um folheto, o compartilhar, o conversar, mas a pregação do Evangelho, que vem por todos esses meios, de todas essas formas. Pregue o Evangelho. Deus quer usar a sua vida como usou a de Jeremias, e que você acolha a palavra de Deus como de fato ela é. Palavra de Deus, e não tenha medo. Não tenha medo de analisar com uma mente crítica, analítica, aquilo que você está ouvindo, numa música, numa mensagem, numa pregação, num testemunho. Ouça, mas não aceite. Analise, julgai todas as coisas e fique só com o que é bom. Mas saiba discernir, isso aqui não é de Deus, isso não é bíblico, essa pessoa não está vivendo a Bíblia, essa pessoa está andando de forma incorreta, e assim você vai fazendo conforme as Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, te fortaleça nessa graça tão preciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.